Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de Sociologia do terceiro ano. Vamos continuar o capítulo em que nós estamos falando sobre desnaturalizar as desigualdades raciais. E aí a gente parou exatamente aqui na página 323 para iniciar aqui esse novo tópico que se chama Uma História Invisível. Vamos ler e aí ver o que o autor quer nos passar com essas ideias. Vamos lá. O racismo em nosso país é acompanhado de uma série de ideias preconcebidas sem a menor base de apoio aos fatos históricos, às pesquisas científicas e à ética humana. Em relação à ciência, podemos citar a pesquisa do projeto Genoma Humano, que afirma não haver biologicamente diferenças raciais entre os seres humanos. Foi constatado nessa pesquisa que a diferença genética de uma pessoa para outra é de pouco mais de 0,01%. Isso significa que somos 99,99% idênticos do ponto de vista biológico. Portanto, não se justifica, vamos para a próxima aqui, mais qualquer argumento dizendo que existem seres humanos inferiores ou superiores devido à cor da pele, formato do nariz, tipo de cabelo ou tipo físico. Então, pela ciência, né, pela pesquisa científica, que é a mais avançada, essa do genoma humano, todos nós somos iguais em 99,999% dos casos, né? Então a diferença é muito pequena e simplesmente não existe diferença biológica entre os seres humanos, independente da raça, tá? Então já cai por terra ideias como a do nazismo, de que a raça ariana, né, os brancos descendentes dos antigos europeus, seriam superiores aos outros povos, tá? Então isso já caiu por terra há muito tempo. Continuando. Do ponto de vista ético, não cabe considerar a cor da pele como uma diferença na capacidade intelectual das pessoas. Ora, se todos forem tratados de forma igualitária em seus direitos, não há como dizer que brancos, negros, amarelos ou indígenas são incapazes de realizar diversas tarefas e raciocínios lógicos. Mas é do ponto de vista sociológico e histórico que existem diferenças entre negros, brancos e indígenas, mas que infelizmente são tratados de forma desigual e opressiva por aqueles que se consideram superiores. Vejamos alguns exemplos na história do Brasil no que diz respeito à história dos negros brasileiros. Desde pequenos aprendemos algumas coisas tais como: o negro foi escravo. Na África só tem pobreza e miséria. A princesa Isabel libertou os escravos. Dia 13 de maio é o dia dos escravos. E por aí vai. Quando crescemos com essas ideias, muitas delas aprendidas na escola, reforçamos mais ainda o preconceito através de outros termos e frases. Por exemplo, né? Moça escurinha, mas educada. Moço pretinho, mas nem parece. Preta feia, preto horroroso, fome negra, lista negra, moreninho mais honesto, preto de alma branca, só podia ser preto, samba do crioulo doido, ovelha negra da família, olha o beiço do negão, nariz de crioulo, cabelo ruim e muito mais. Então essas aqui são as frases, né, pejorativas que são ditas popularmente, né? E ainda bem que hoje em dia a gente está tendo como é que eu posso dizer? As pessoas estão se revoltando contra esse tipo de atitude, tá? Claro que algumas dessas palavras, como por exemplo a ovelha negra, né? Chamar alguém de ovelha negra da família, ainda hoje ainda passam, tá? Mas a gente tem que lutar para que isso aqui não caia mais nesse senso comum de dizer frases tão racistas como essas aqui, tá? Continuando. Tudo isso é construído pela maioria daqueles que têm introjetada na mente uma falsa realidade e uma falsa compreensão ou ignorância da história do Brasil e dos africanos. Vamos ver por quê? Uma das coisas que a maioria das pessoas pensa é que o continente africano é um país. Outra, que a história da África começa com a chegada dos europeus para catapultarem escravos.
para capturarem escravos. Além disso, a imagem que se tem é de uma África de homens primitivos, que andam nus e, quando encontram um homem branco, o cozinham no caldeirão para comê-lo, já que são todos uns canibais. Ao contrário do que se pensa, a África tem muitas histórias. Foi neste continente que surgiu a humanidade. O Homo sapiens, inteligente, forte, habilidoso e com muitas capacidades técnicas e culturais, se desenvolve e progride, mas tinha a pele negra. Somente milhares de anos depois, com a migração desse homem e sua adaptação ao clima na Ásia, na Europa e nas Américas, é que surge o Homo sapiens branco ou de pele mais clara. Isso aqui vocês estão cansados de saber, galera, das nossas aulas de história, que os primeiros seres humanos eles surgem na África. E as primeiras grandes civilizações elas também vão surgir ali entre África e Oriente Médio. Então, se a história tivesse sido um pouquinho diferente, hoje em dia nós poderíamos ter, né, uma diferença no mundo em que o mundo não fosse governado pelo homem branco, e sim pelas pessoas negras. Porque, por exemplo, se você imaginar que o Egito, né, que é lá da África, foi um grande império na antiguidade, se ele não tivesse perdido o poder que ele tinha, se ele tivesse se mantido como um grande império e até hoje fosse um grande império mundial, a maioria das pessoas iria ser descendentes de africanos e talvez a nossa sociedade ela fosse uma sociedade negra, né? Uma sociedade em que o negro teria o poder em suas mãos e não o homem branco europeu, tá? Daí a gente tira que historicamente os negros, né? As pessoas negras, elas se desenvolveram primeiro, né? E só depois com as migrações do Homo sapiens para a Europa e a Ásia é que vão surgir as pessoas com a pele mais clara, né? Vamos lá, continuando aqui. Foi no continente africano que se desenvolveram as primeiras técnicas de metalurgia, de fundição de metais, a escrita, os cálculos matemáticos, a engenharia e o comércio internacional. Outra questão que é silenciada na história ensinada é que a grande civilização egípcia das pirâmides, os faraós, era uma civilização negro-africana. Aliás, a maioria dos faraós era negra. Engraçado é que quando se tem algum filme, algum desenho, alguma coisa que mostra, fala sobre o Egito, eles tentam colocar os atores assim com a pele, até colocam atores com a pele morena, mas uma pele morena bem clara. Eles nunca colocam os atores negros para representar o povo egípcio, tá? Sendo que existia, sim, naquela região, as pessoas tinham a pele bem escura. Continuando. Na África, antes da chegada dos europeus, existiam e ainda existem grandes construções arquitetônicas. Ocorriam navegações em alto mar, comércio internacional e trocas de mercadorias com a antiga China, o antigo Japão e a antiga Índia. São histórias que comprovam que o racismo construído pelos brancos europeus também tinha como objetivo apagar a história de uma parte da humanidade, pois assim facilitaria demonstrar que os brancos sempre foram superiores. Esta é uma das características do racismo, ou seja, apagar histórias, negar ao outro uma identidade e uma raiz milenar cultural e social. As histórias da África e de nossos ancestrais não são contadas ou são ignoradas, e isto sugere uma visão de que os negros e seus ancestrais africanos são inferiores e sem cultura. Agora pense, imagine uma criança negra aprendendo que seus ancestrais foram grandes arquitetos, engenheiros, ferreiros, navegadores, comerciantes habilidosos, etc. Será que essa criança negra teria vergonha de ser diferente do branco? Geralmente ocorre o contrário. As crianças negras sentem vergonha de seus antepassados, pois a imagem que se passa predominantemente é de que o negro sempre foi escravo, primitivo e inferior. Galera, isso aqui é algo muito comum de se ver na nossa sociedade. Pessoas, como o autor coloca aqui, que acabam sentindo vergonha da sua origem negra quando deveriam de fato sentir orgulho por tudo que a história do povo negro
tem para nos contar. Só que muitas vezes ela é contada ou ela não é contada, ela é omitida e as crianças elas acabam crescendo com todo um preconceito em volta delas e elas acabam se negando como negras, tá? Eu conheço algumas pessoas que têm a pele escura, tá? E elas não se reconhecem como negras. Elas não se reconhecem, elas, inclusive, quando alguém o chama de negro, eles ficam indignados, porque eles dizem, não, eu não sou negro. Ele, né, enfatiza muito bem que ele não é negro. Isso aqui, as características físicas da pessoa demonstram muito bem que ela é negra. Então, da onde que vem essa negação? Por que a pessoa não quer se aceitar? Vem justamente do preconceito que é muito grande na sociedade e que talvez essa pessoa já tenha sofrido durante tanto tempo, tantos anos, em que ela não quer se reconhecer negro porque ela teme cada dia mais sofrer preconceito, ser chamada de inferior e daí por diante, sendo que ela deveria lutar para defender e se orgulhar dos seus antepassados, da sua raça, da sua cor, tá? Porque os africanos eles deixaram um legado gigantesco para a humanidade que a Europa, né, e o eurocentrismo, né, eles tentaram apagar durante todo o século XIX e século XX, mas agora no século XXI cabe aos professores, né, aos historiadores, sociólogos, resgatar essa origem da humanidade e dar ao povo negro o devido lugar que eles merecem na história, tá? Então, continuando. Enfim, contar uma outra história pode ser muito questionador, pois arrisca-se desmascarar o eurocentrismo e colocar em evidência que entre as maiores atrocidades humanas, além dos assassinatos de judeus por parte dos nazistas alemães ou das vítimas japonesas inocentes de Hiroshima e Nagasaki, soma-se o tráfico de africanos escravizados que exterminou uma quantidade absurda de seres humanos. Continuando aqui, galera. Qual é a cor do Brasil? Qual é a cor da pele dos brasileiros? Muitos afirmam que somos morenos ou de todas as cores e que a grande marca do brasileiro é a miscigenação, ou seja, a mistura das raças. Para muitos, isso comprova que não existe racismo no Brasil. Estudiosos brasileiros afirmam que, no final do século XIX, os anos de 1800, o início do século XX, os anos de 1900, as elites políticas brasileiras estavam preocupadas em embranquecer o país. E muitas teorias surgiram para ratificar a ideia de que negros e índios são inferiores e que o Brasil só iria se desenvolver se branqueássemos a nação. Continuando aqui, galera. Ó. Segundo o pesquisador norte-americano Thomas Skidmore e o antropólogo Kabengele Munanga, no início do século XX havia um entusiasmo cultural brasileiro pelo modelo de pensamento racial francês. Nesse modelo, o Brasil era visto como um país impossibilitado de formar uma nação por ser um produto da miscigenação, a qual era associada a ideia de atraso. Então, ó, no século XIX, existiam algumas teorias, né, que nas ciências sociais que eram muito baseadas em ideias das ciências naturais. Então, por exemplo, surgiu nesse período, no século XIX, lá na França, as ideias do Auguste Comte, que se tornaram, né, se chamava o positivismo. E essa ideia, ela pregava que as ciências sociais elas deveriam ser analisadas como se analisa uma evolução biológica ou algo do tipo, tá? Então eles acreditavam, por exemplo, numa escadinha evolutiva, de que os seres humanos eles teriam uma escada evolutiva. Por exemplo, nos degraus mais baixos dessa escada estariam os povos que foram os homens das cavernas, tá? E aí ele coloca nesse mesmo local os aborígenes da Oceania, os índios das Américas, então eles estariam no estágio menos avançados da evolução. E os europeus estariam, claro, como sempre, na vanguarda, né? Na frente dessa evolução, seria o auge da evolução humana, tá?
Então, essa ideia de que o Brasil não poderia ir para frente era justamente também, né, associada a essa questão de que eles ainda viam naquele tempo como a questão da pele atrasando o Brasil, essa questão biológica, porque como o Brasil era muito misturado com pardos e negros, ele seria o símbolo do atraso, né? Continuando. A proposta das elites brasileiras para a solução de seu problema racial foi o branqueamento. Essa saída defendia a tese de que a miscigenação produzia uma população mestiça, sadia, que estava tornando-se a cada geração mais branca. No esforço para acelerar o branqueamento, surge a proposta de uma política imigratória, direcionada principalmente para a população de origem europeia. Ou seja, a entrada de imigrantes europeus foi incentivada pelo Estado brasileiro como contraponto à grande maioria da população de origem africana, trazida à força para o país durante os séculos de tráfico através do Atlântico. Galera, essa ideia aqui de branquear a população, né, ela realmente existiu aqui no Brasil, tanto é que quando a gente tem a abolição dos escravos em 1888, não é feito nenhum plano pelo governo de adequar essas pessoas que saíram do cativeiro, né, esses ex-escravos, e recolocar eles na sociedade, né, dando emprego, dando condições de moradia. Não, essas pessoas simplesmente foram jogadas na sociedade, muitos deles foram para a marginalidade, né, foram morar nos entornos dos morros para poder trabalhar na cidade durante o dia, vendendo coisas no meio da rua, né? Fazendo comida, alguma coisa do tipo. E não teve nenhuma preocupação. A preocupação que se teve foi quem é que vai trabalhar nas lavouras de café e nos empregos, nos locais aonde os escravos, né, eles eram forçados a trabalhar. E aí eles iniciam esse plano imigratório europeu, vão trazer para cá pessoas da Itália, da Alemanha, em alguns casos depois só mais tarde vão trazer do Japão também. Então era um plano sim de embranquecer a sociedade brasileira, que de fato não deu certo porque a população negra brasileira era muito grande, tá? Mas havia essa ideia. E teve alguns locais onde realmente isso foi levado a cabo, como por exemplo na Argentina. A Argentina ela teve um processo de imigração gigantesca, trazendo pessoas da Itália para a Argentina no início do século XX. E hoje em dia, se você for pegar a grande maioria da população argentina, ela é branca, tem pessoas negras lá, mas ela é uma quantidade muito pequena, ainda mais porque a escravidão na Argentina também não foi tão grande. Então eles conseguiram fazer esse projeto de embranquecer a sociedade argentina, e eles tiveram essa migração em massa, e você pode analisar que a maioria das pessoas na Argentina são descendentes de europeus, e principalmente de italianos, tá? Continuando aqui, ó. Quando foi publicado o livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, em 1933, ocorreu uma mudança no pensamento sobre o caráter das relações raciais existentes no Brasil. Freire, a partir da década de 1930, estudou o desenvolvimento da temática de um novo mundo nos trópicos, construindo a visão do Brasil como um país quase livre do preconceito racial. Servindo de espelho para o restante do planeta resolver seus problemas raciais, que se viram ainda mais destacados a partir da ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. Com isso, ao longo do século XX, ganha força a teoria da mestiçagem, influenciada pela obra de Gilberto Freire, né, ela deu lugar à apologia da miscigenação, enaltecendo a ideia da democracia racial brasileira, tá? Aqui a gente tem uma foto, né, do Gilberto Freire, que ele é considerado um dos pais da sociologia aqui no Brasil, né, juntamente com Sérgio Buarque de Holanda e Caio Praio Júnior, né? E ele escreveu esse livro aqui, o Casagrande Senzala, que ele é uma das grandes obras da sociologia, uma das primeiras grandes obras da sociologia brasileira. Mas essa ideia dele da harmonia racial, de que aqui houve uma harmonia entre as raças, entre o branco, o negro, o indígena, uma miscigenação pacífica, isso aqui de fato não existiu, tá? Vamos continuar lendo aqui, ó.
Segundo Kabengele Munanga, o discurso da mestiçagem foi uma estratégia inteligente das elites para evitar tanto o aparecimento explícito do racismo quanto a dominação cultural explícita branco-europeia. O autor afirma que, diferentemente dos Estados Unidos da América, onde a cor da pele define o lugar dos indivíduos na estratificação socio-racial, no Brasil a miscigenação não foi voluntária, mas causada pelo desequilíbrio demográfico entre homens e mulheres brancas. O mulato nasce de uma relação sexual imposta pelo branco sobre a mulher negra e índia. Neste sentido, estabelece-se, desde a colônia, um grande contingente populacional mestiço que cumpriu um papel intermediário na sociedade, com tarefas econômicas e militares na opressão aos africanos escravizados e seus descendentes. Esse fator crescente de miscigenação imposta exerceu uma influência no pensamento brasileiro e no imaginário popular. A decorrência desses movimentos foi a elaboração de uma teoria da democracia racial, ou seja, a ideia de que a diferença entre grupos étnicos e a mistura não se constitui como fator de desigualdade. Então, o autor coloca aqui, né, essa ideia de que aqui no Brasil essa miscigenação, em muitos casos, na maioria dos casos, ela foi forçada. Então era o homem branco, né, que tinha o poder, que mantinha relações sexuais com escravas e com índias, e daí que vinha o homem mulato, né? E esse homem ele tinha um papel importante nas questões militares aqui dentro da colônia. Ele tinha papel importante, por exemplo, né, como o capitão do mato, era ele que perseguia os escravos quando eles fugiam. Então ele tinha um papel importante aqui nesse primeiro momento da história do Brasil. Continuando. Mas esse mito está perdendo sua força. Atualmente, o conjunto de gráficos a seguir representa dados estatísticos que mostram as profundas desigualdades baseadas na discriminação e no racismo. Dessa forma, esses gráficos contribuem bastante para desmistificar a ideia de que não existe um problema étnico-racial no Brasil, mas sim um problema social, já que supostamente os rendimentos baixos e o problema educacional atingem a todos, brancos e negros. Acompanhem e avaliem conosco. Acompanhem e avaliem conosco. Trata-se de um bom exercício interdisciplinar, combinando a sociologia com a matemática, no caso, a parte correspondente à estatística. No gráfico 1, procura representar percentualmente como se dá a distribuição da população brasileira pela cor da pele e por sexo, consultando o IBGE em 2009. A data escolhida como referência para a elaboração do gráfico a data escolhida como referência para a elaboração do gráfico foi essa, tá? O percentual de homens brancos é de 47% do total, enquanto que o de homens negros é de 52%. Já o percentual entre mulheres brancas e negras é de 49,3% e 49,9%, respectivamente. Quase um empate estatístico. Portanto, esses dados se relacionam com uma questão histórica importante. Se pegarmos como exemplo somente o censo de 2000 do IBGE e verificarmos que a população de negros, pretos e pardos apresentava um percentual de 44,7%, percebemos que nos últimos anos há uma tendência dos brasileiros de se autodeclararem mais como pretos e pardos. Isto acontece em relação a 2000 e também se compararmos com os censos anteriores. Como veremos adiante, isto pode ser resultado das ações dos movimentos sociais negros e do crescimento dos debates sobre as ações afirmativas nas universidades, que incluem as chamadas políticas de cotas. Isso aqui é interessantíssimo, galera. A gente vê, né, nesses gráficos que eu já havia falado sobre isso um pouco antes, que muitas pessoas não se reconhecem como negras, tá? Então, esses dados aqui do IBGE, como ele colocou aqui, o 2009, os homens, por exemplo, era 52 contra 40 e poucos por cento, né, de negros para brancos. Esse dado ele é muito maior, porque a gente tem que ter em mente que as pessoas que se identificam como negras, né, elas são aquelas que têm convicção de se identificar, né,
que tem orgulho da sua raça. Já tem uma grande parcela ainda dessas pessoas que não se identificam como negros, por causa de todos aqueles problemas que a gente já falou, pelo preconceito, porque foi ensinado desde criança de que o negro é inferior, então como ele não quer se sentir inferior, ele não se declara negro. E essas pesquisas do IBGE, elas são baseadas no que você se declara. Não é que o censor ele chega na sua casa e ele olha para a sua aparência física e determina se você é negro, branco, pardo, índio. Não. Ele pergunta a você como você se declara, tá? Então isso mostra que esses movimentos de afirmação negro, eles têm realmente um papel importante nos últimos anos aqui no Brasil, nesse papel de afirmação da população negra, tá? Então aqui a gente tem os gráficos que foram colocados ali, ok? E depois a gente tem aqui a continuação, ó. O segundo gráfico, que é esse daqui, ó, que é a pobreza, distribuição e desigualdade de renda média da população segundo sexo e cor e raça, que é do IBGE de 2009, tá? Então aqui a gente tem as diferenças, né? Ok? E a renda média básica entre homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Isso é interessantíssimo a gente ver que a renda média do homem branco, ó, ela é muito maior do que a renda média da mulher branca. Então aqui você tem a diferença, além da questão da raça, você vai ter a questão de gênero, como os homens ainda ganham muito mais que as mulheres. E aí, quando você passa para a população negra, cai assustadoramente a quantidade de renda, né, para a pessoa negra e tem de novo a diferença entre o homem e a mulher também. Continuando. O segundo gráfico mostra, por outro lado, como a distribuição de renda é extremamente desigual. Enquanto homens e mulheres brancos, em 2009, em média, tinham uma renda per capita, que significa o quê? É uma renda por pessoa, né? Por cabeça, ou seja, por cada pessoa, respectivamente de R$ 1.491 e R$ 957, né? Homens e mulheres. Homens e mulheres negros recebiam em média R$ 833,50 e as mulheres R$ 544,40, respectivamente. Quais seriam as razões dessa diferenciação entre brancos e negros? Uma resposta possível poderia se relacionar ao nível de escolaridade. Assim, analisemos os dados que constam do gráfico 3, que apresenta uma evolução da média de anos de estudo no período de 10 anos, entre 1995 e 2005, para o conjunto de negros e brancos. Levando-se em conta duas faixas etárias utilizadas na pesquisa, somente jovens entre 15 e 24 anos, e para jovens e adultos maiores de 15 anos, esta segunda faixa engloba a anterior, mas não limita o resultado à idade de 24 anos, seguindo pela vida adulta do indivíduo. Avaliando-se o gráfico 3, percebe-se que há um crescimento do número médio de anos de estudo para brancos e para negros. Porém, ainda há uma diferença significativa entre anos de escolaridade nas duas faixas etárias. Segundo estudos de vários especialistas, continuando-se o ritmo de acesso à escolaridade que atualmente se constata na população negra, esta diferença somente se reduzirá significativamente em um prazo de 40 anos. Olha só, galera, isso é interessantíssimo. Essa diferença de escolaridade entre brancos e negros, que é gigantesca, ela está diminuindo nos últimos anos. Por que ela está diminuindo? Porque há a sociedade brasileira, né, os governos nos últimos anos, começaram projetos de inserir as pessoas negras na educação, principalmente com as cotas nas universidades, tá? Com o ProUni, com o FIES, que garante com que a pessoa com menos condições tenha um empréstimo para poder cursar uma faculdade particular quando ela não conseguir entrar numa faculdade pública, tá? Mas mesmo assim, com o ritmo que se tinha até aqui nos anos de 2010, né, nessa década de 2010 que a gente está acabando agora, levaria cerca de 40 anos para essas ações afirmativas começarem a
reduzir de fato, né, surtir efeito, reduzir de fato essa diferenciação na escolaridade entre brancos e negros. Só que o que a gente vê é que nos últimos anos aqui no Brasil, principalmente nos 2 últimos governos, tá? A gente tem uma diminuição dos projetos de cotas raciais no Brasil, tá? E há um ataque muito grande contra movimentos negros, contra movimentos quilombolas nos últimos anos. Então, os dirigentes aqui do Brasil, né, a classe que governa o Brasil, ela tem fechado os olhos para essa questão que estava sendo vista, ainda não era o suficiente, porque ia demorar, pelo ritmo que estava, cerca de 40 anos para ter uma mudança significativa nessa comparação entre brancos e negros. Só que ao invés de aumentar essas ações, né, para melhorar, né, e acabar com essa diferenciação, nós estamos regredindo nos últimos anos. Continuando. No mesmo gráfico, repare que quando incluímos a vida adulta na pesquisa acima de 24 anos, ou seja, na faixa de 15 anos ou mais de idade, a tendência é a redução da média de anos de estudo, tanto para brancos como para negros. Mais uma vez, o resultado em relação à população negra apresenta um percentual bem inferior, pois certamente pretos e pardos apresentam maiores dificuldades para dar continuidade aos seus estudos a partir da vida adulta. Galera, isso aqui é uma das coisas mais básicas que tem para você, que você consegue constatar na nossa sociedade. A maioria dos garotos, meninas que deixam, que abandonam a escola, eles são de comunidades pobres e muitos deles abandonam a escola porque precisaram trabalhar muito cedo. Então, garotos que ainda criança ou no início da adolescência precisam deixar a escola para ir trabalhar, tá? Claro, tem outros fatores gigantescos, tem a questão da gravidez na adolescência, né, que acontece muito mais em comunidades carentes do que na população branca mais rica, tá? Então a gente vê aqui que essa população é a que sofre com a falta de escolaridade, que é obrigada por razões sociais a deixar a escola, largar a vida na escola, enquanto que a população branca de classe média e classe alta, né, você vê eles cursando, o mínimo que eles fazem é uma graduação na faculdade, né, porque a maioria vai fazer mestrado, doutorado. Quando você passa, e eles têm uma qualidade de ensino muito grande, né? Por exemplo, quando você passa em frente a um colégio particular, né, vários colégios particulares que nós temos em Fortaleza, você praticamente não vê nenhum aluno negro entrando na escola, porque a maioria dos alunos ali são brancos, são da elite. Daí você tira essa diferenciação social que nós temos no Brasil, onde os brancos, que são a minoria da população, eles detêm a maioria da renda, enquanto que a maioria negra fica com o que sobra da renda do país e por isso vivem muito mal e têm cada vez menos, né, a sua cidadania sendo respeitada, tá? Aqui é o gráfico 3 que a gente estava falando naquela hora, tá? Que mostra essa desigualdade entre brancos, negros e nessa questão da escolaridade, tá bom, galera? Então é o seguinte, vamos ficar por aqui hoje da nossa aula e na próxima aula a gente continua nesse capítulo desvendando aqui o que são essas diferenças que existem no Brasil entre brancos, negros e pardos e como isso se perpetua na sociedade, tá bom? Então, na próxima aula, a gente continua aqui a partir da página 328, logo após o gráfico, a gente continua lendo aqui e debatendo sobre esse assunto, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau!